Esse é o Manifesto das 7, hoje a gente vai falar de cinema e comentar o filme que eu até já esqueci. Amnésia. Okay, so what am I doing? Oh, I'm chasing this guy. No, he's chasing me. Opa, peraí. Puta, antes de mais nada eu queria mostrar pra vocês o novo cenário do Manifesto das 7. Ó, que legal! Eu achei muito bonito, achei muito legal, se liga. Ó, os quadrinhos aqui clássicos. Outros aqui, esse aqui foi o que eu fiz. E esse aqui foi um presente do Gabi, amigo meu, ó quem é. A Nick, que ainda continua aqui comigo. E as iluminações aqui, ó, os pendentes, ó que legal. Ó que foda. Porra, eu tô mostrando e tô bem contente aí com o resultado, bem orgulhoso, porque eu fiz tudo isso aí seguindo tutoriais do YouTube, acredite se quiser. Então eu fiz tudo basicamente sozinho, né, com a ajuda de alguns amigos, é claro, mas com conhecimento zero de elétrica, né? E tudo isso aqui foi graças a essa maravilhosa plataforma de conhecimento chamada YouTube. Então, por isso que eu tô de volta aí, né? Porque a gente tem que fortalecer esse canal maravilhoso aqui, essa troca de conhecimentos que é muito legal. E voltar com os vídeos aí também, né? Junto com vocês, que me ajudam pra caramba. Muitos comentários e muitas indicações de filmes aí. Muito legal estar com vocês. Certo? Então é isso aí. Só queria mostrar pra vocês. Um abraço. Vamos pro vídeo. Amnésia, ou em inglês Memento, é um suspense dos anos 2000 do diretor Christopher Nolan. Imagina você acordar e a última coisa que você lembra é ter visto a sua esposa sendo assassinada. Muita treta? Só que imagina que você percebe que isso na verdade não aconteceu na noite passada. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Não entendeu? Pois é, essa é a história do Leonard Shelby, o Lenny. Uma noite, ele acordou com um barulho em sua casa e, quando foi ver o que era, encontrou a sua esposa sendo atacada por um homem encapuzado. Ele conseguiu matar o agressor com um tiro, mas ele foi surpreendido por um segundo homem que o atingiu, causando uma lesão grave na cabeça. Quando Leonard acordou, dias depois, ele foi diagnosticado com uma condição mental parecida com a amnésia, onde ele não consegue guardar memórias recentes da sua cabeça. Tipo, a sua cabeça ficou presa num bug eterno e ele não consegue se lembrar de nada do que ele fez daquele momento do incidente em diante. E agora, ele está em uma caçada imemorável tentando juntar informações para achar o agressor e vingar a morte de sua mulher. Bom, se você ainda não assistiu esse filme, corre lá para ver que é muito bom e depois volta aqui. Esse filme é bem louco e bem difícil de entender porque as cenas desse filme não são lineares. Elas não estão acontecendo na ordem correta dos fatos. As cenas desse filme foram organizadas para te dar a sensação de como seria estar na mesma condição psicológica do Lenny, tentando juntar as peças do quebra-cabeça para entender o que está acontecendo. Bom, logo na primeira cena do filme, eles já te dão uma pista disso naquela cena em que tem a foto da Polaroid no sentido reverso, com a imagem se apagando lentamente ao invés de se revelar como acontece quando você tira uma foto Polaroid. E para te ajudar um pouco, ou não, o filme apresenta duas linhas do tempo distintas. Uma delas colorida, contando de trás para frente o que está acontecendo na história recente do Leonard, e uma segunda linha do tempo em preto e branco, que vai contando de forma linear o que aconteceu antes da história que está se desenrolando no filme. E aí, em certo momento, as duas linhas do tempo começam a se colidir e aos poucos as cenas em preto e branco vão se colorindo e entrando na linha do tempo atual. Uma dica legal é você se atentar na roupa que o Leonard está usando para entender em qual etapa da história que está acontecendo aquela cena. Se ele estiver de camisa xadrez, a cena é anterior aos acontecimentos no filme, e se ele estiver de paletó social, a cena é o contexto atual do filme.
Então, antes de mais nada, vamos arrumar a cronologia dos fatos e tentar reorganizar as cenas do filme para entender o que aconteceu. Mas eu vou falar tudo de uma forma bem resumida. Começando pelas cenas em preto e branco, Leonard trabalhava como um investigador em uma companhia de seguros, e um dia ele pegou o caso de um cara chamado Sammy Jenkins, que teve um problema de incapacidade de armazenar memórias recentes. E o Leonard deveria avaliar se o Sammy tinha realmente essa condição ou se ele estava tentando fraudar a apólice de seguros para receber uma graninha extra. Então, passados os episódios do Sammy, aconteceu a invasão na casa do Leonard. E, ironicamente, ele acabou adquirindo a mesma condição do Sammy, que na época ele havia julgado como sendo uma fraude mesmo. Depois do ataque na casa do Leonard, a polícia encerrou o caso, desconsiderando o relato do Leonard sobre um segundo elemento na cena do crime, devido à sua condição mental um pouco duvidosa, né? Então, cabreirão, o Leonard sai sozinho na busca pelo assassino da sua esposa, né? Já que ninguém ia acreditar nele. Só que teve um policial que acreditou na história do Lenny. E comovido com a sua história, ele começa a ajudá-lo com informações sobre o caso. Bom, beleza, eu acho que é isso que as cenas em preto e branco mostram, dando um contexto para as cenas coloridas, que mostram a trama principal e que é a parte mais confusa do filme. Então é isso aí, vamos recontar a história encaixando as peças para mostrar o que aconteceu, beleza? Então foi mais ou menos assim. Então o Leonard recebeu informações sobre o paradeiro do John Dee, o suposto assassino de sua esposa. Então ele vai até o local indicado, onde estaria o tal do John Dee, e mata o cara. Mas ele descobre que matou a pessoa errada, que na verdade ele tinha matado um cara chamado James F. Grants, o Jimmy, um traficante de drogas do pedaço ali. Bom, ele se veste com as roupas do Jimmy e no local do crime encontra o Ted, que na verdade chama John Edward Gamble. Então agora essa é a parte chave da história, só que as cenas dessa parte só aparecem no finalzinho do filme. Então o Leonard, depois de ter matado o cara errado, o Jimmy, ele percebe que na verdade ele tem sido manipulado pelo Ted para fazer o trabalho sujo do Ted e eliminar alguns criminosos que estavam no seu caminho. E aí os dois começam a tretar, né? Aí então o Ted, com uma arma apontada para a cabeça, ele começa a contar toda a verdade para o Leonard, dizendo que eles estão há muito tempo ajudando e que os dois já haviam matado o John Dee antes, mostrando inclusive uma foto provando isso. Que sua mulher na verdade não morreu no dia da invasão na sua casa e que Leonard na verdade sabia que não conseguiria lembrar e só estava buscando um objetivo para continuar vivendo com a sua nova condição psicológica. Então Leonard, percebendo a situação, decide incluir em suas anotações pistas que levariam à conclusão de que Ted é na verdade o John Dee que ele tanto buscava, fazendo assim com que ele possa matar Ted sem remorso. Então ele atrasa o Ted jogando suas chaves no mato, sai do galpão com o carro do Jimmy, o carro que ele também inclui nas suas anotações pessoais como sendo dele, e ele para em um tattoo shop e tatua a placa do carro do Ted em sua perna. A partir daí, o Ted começa a tentar encontrar com o Leonard para limpar as pistas do assassinato do Jimmy, pois o Leonard estava andando para todo lado com as roupas e com o carro da vítima. Prosseguindo, agora o Leonard achava que as roupas e o carro do Jimmy eram seus, porque ele simplesmente esqueceu, claro, que ele tinha matado o dono deles. Então ele coloca a mão no bolso e acha um apoio de copo com um recado da Natalie, combinando de se encontrar com ele em um pub, e ele vai até o local. Quando ele chega no pub, a Natalie, que era a namorada do Jimmy Grants, que o Lenny matou, logo percebe que de certa forma ele estava assumindo a identidade do seu namorado. O Leonard explica a Natalie a sua história e então ela começa a manipular o Leonard para se livrar de Dodge, que é um outro traficante que estava perseguindo ela por causa de uma grana que ela e o Jimmy, o namorado dela, deviam para esse outro traficante. Bom, não desiste não, vai me acompanhando aí. Então, como o Leonard andava para cima e para baixo com o carro do Jimmy, o Dodge acaba encontrando ele. Eles saem em uma perseguição e o Leonard acaba conseguindo capturar o Dodge, porque ele era fodão mesmo. Ele vai até a Natalie dizendo que pegou o Dodge e ela, em retribuição, consegue os dados do dono do carro que o Leonard havia tatuado a placa na perna. Então, o Leonard encontra com o Ted no mesmo galpão onde ele matou o Jimmy e mata o Ted. E é isso. Fim da história. Pois bem, essa é a história que rolou no filme, mas tem uma camada ainda mais fina, que é a grande sacada desse filme. No meio de toda essa confusão de cenas em ordem reversa, existem as memórias que o Leonard tem de sua esposa e do caso do Sammy, que vão sendo exibidas e contadas durante o filme, cada vez com detalhes um pouco diferentes.
Até que finalmente, como na história principal do filme, essas lembranças se mesclam e a gente percebe que a história do Sammy é na verdade a história do próprio Leonard. Durante essa cena, rola um conflito do que seriam as lembranças e o que seria a imaginação do Leonard. E tem duas cenas que mostram bem isso. Uma em que troca-se o Sammy pelo Leonard na clínica, e outra onde a esposa do Leonard está observando uma tatuagem no peito dele que não aparece em momento nenhum do filme, escrito "Eu fiz isso". Bom, eu acho tudo isso muito louco e nesse filme tem diversos diálogos muito fodas sobre essa construção da imagem de quem somos. Porque é justamente isso que o Leonard está fazendo no filme. Ele está recriando uma realidade onde ele não seja só mais um Sammy Jenkins que se tornou um homem incapaz de viver uma vida normal. Ele precisa se apegar ao seu passado para conseguir fugir de quem ele se tornou no presente. No filme, o Leonard guarda fotos das coisas que ele decide que são importantes e que ele deve se lembrar no futuro. Mas ele escolhe somente o que ele quer lembrar. E mesmo assim, ele ainda sabota a sua própria memória, tirando fotos de coisas que não são suas ou escrevendo nas fotos as coisas como ele quer que sejam. E da mesma forma acontece quando ele simplesmente quer apagar as memórias das coisas que ele fez. Por exemplo, na cena que ele descobre toda a verdade sobre a sua história, ele decide que não irá aceitar aquela realidade e que vai continuar na caçada pelo John Dee. Então o cara simplesmente queimou as fotos que eram as únicas lembranças de que ele já tinha alcançado seu objetivo e que poderia enfim conseguir seguir em frente com a sua vida. O Leonard não consegue lidar com a sua nova condição e talvez realmente seja impossível criar um método que funcione para ele que não seja simplesmente a aceitação dos fatos. Então, às vezes ele precisa apagar as lembranças que o distanciam de quem ele gostaria de ser. Ou às vezes ele precisa mentir para si mesmo e recontar a sua história de uma forma diferente, para que ele possa continuar aceitando a sua própria existência. Bom, e mesmo a gente que não tem esse problema de memória grave como o dele, faz isso exatamente da mesma forma. You sure? Algumas curiosidades. A condição psicológica do Leonard no filme é uma condição médica real chamada amnésia anterógrada, que acontece por danos no hipocampus. Nos anos 50, os médicos tratavam alguns casos de epilepsia removendo partes do lóbulo temporal dos pacientes, resultando nessa condição de inabilidade de armazenar memórias recentes. O livro que a esposa do Leonard está lendo no filme é Claudius the God, do Roberto Graves, que é considerado um dos melhores livros do século. A Carrie Ann Moss, que fez a Natalie, e o Joey Pantoliano, que fez o Ted, trabalharam juntos no filme Matrix. Eles são a Trinity e o Cypher no filme. Não, pera, mas agora me responde uma coisa, sério. Se o cara ele não consegue juntar lembranças de nada que aconteceu depois do acidente, como é que ele consegue lembrar que ele não consegue lembrar das coisas que aconteceram depois do acidente? Bom, existem pacientes de uma condição similar, também causada por traumas na cabeça, chamada síndrome de Korsakoff, alguma coisa assim, que apesar de terem o mesmo problema de não guardar memórias recentes, impressionantemente conseguem lembrar que tem o problema. Vai entender, né? Bom, se você gostou do tema aí, tem um filme que parece meio chupinhado aí, né? Do Adam Sandler, que é o Como Se Fosse a Primeira Vez, que tem uma história parecida, mas que é bem mais facinho de entender, né? Então é isso mais ou menos o que rola em Amnésia. Se você tem uma opinião diferente ou tem algo mais a dizer, escreve aí embaixo. A proposta do Manifesto das 7 é a gente assistir aos filmes juntos e depois vir aqui no canal para trocar uma ideia sobre o filme. Então, o próximo filme que a gente vai assistir aí na sequência é o filme Efeito Borboleta, que é um clássico aí, né? E se você ainda não assistiu, corre lá pra ver e depois volta aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e manifeste-se.